Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no nosso 16º capítulo deste livro, que se chama Mandato Mediúnico. Eu quero destacar aqui, é bem interessante, que no livro que nós também fizemos o resumo, o livro da Sueli Caldas, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, vários capítulos desse livro são capítulos também no livro da Sueli, que é uma estudiosa. Então ela utiliza dos próprios títulos do André Luiz para discorrer sobre determinado assunto. Então, nesse capítulo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ela fala sobre o mandato mediúnico, ela fala sobre essa médium citada aqui, mas de outras situações correlacionadas com essa situação. Então, é interessante e eu acabei revendo esse vídeo para que pudesse, então, dizer a vocês. Esse capítulo é muito interessante e ele nos desperta para a verdadeira necessidade, em primeiro lugar, para a nossa transformação moral. O André, nas perguntas que faz para o Aulus, fica claro que o mérito do médium decorre da sua renúncia, da sua dedicação ao mediunato. Então é interessante que aí ele conta a situação da médium Ambrosina, que está no atendimento do Centro Espírita. Ela estava fazendo o primeiro atendimento, o esclarecimento, o envolvimento. Era uma médium muito meritória. Eis que ela tinha 20 anos de dedicação ininterrupta para a mediunidade. Não se casou, não teve uma vida mais abundante em dedicação ao trabalho da mediunidade. Conta o André que essa médium ela havia se comprometido ao trabalho do mediunato e poderia ter renunciado, poderia através do seu livre-arbítrio ter alterado o curso da sua existência, mas ela se manteve durante esses 20 anos firme, perseverante no propósito do bem, da mediunidade. Então vejam que interessante. E ela está então, o Aulus fala para o André e para o Hilário que ela tem uma espécie de um cone na sua cabeça, evitando outras interferências, porque, como sabemos, o médium sofre a interferência de muitos espíritos que reclamam, sofredores. Então, ela tinha, por conta do seu trabalho, do seu mérito, essa conexão direta com os protetores, especialmente com o Gabriel, que era o seu protetor do seu trabalho. Então, vejam que interessante a importância do trabalho, da dedicação, da perseverança. E isso é individual, não importa os outros. Cada um de nós, médiuns, mais ostensivos ou não, mais sensíveis ou não, nos comprometemos com o trabalho no bem. Podemos modificar o curso das nossas existências, dos nossos propósitos, sim. E fica claro, através da explicação do Aulus, que a espiritualidade não interfere. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos utilizar desse trabalho, mas podemos também renunciar e transferir para outras existências. Podemos aproveitar o máximo do nosso aprendizado aqui, mas também podemos ler, nos aperfeiçoarmos, mas não ter o proveito necessário. Mas é individual. E a espiritualidade não interfere na decisão de cada um de nós. Vejam, porque os méritos e os deméritos são individuais de cada um. É importante destacar aqui o livro Mensageiros, que é o segundo da série André Luiz. Não tivemos oportunidade ainda de fazer o resumo, mas é um livro fantástico, conta várias situações de médiuns, no meu entendimento, médiuns fracassados,
que assumiram compromisso perante a espiritualidade amiga, mas se deixaram levar pelas escolhas equivocadas. Mas Deus, em sua bondade infinita, jamais os abandona. Então nós temos aqui essa médium que em determinado momento ela está atendendo as pessoas, encarnados e desencarnados, e fica destacado a proteção da espiritualidade no ambiente, no centro, né? Nesse ambiente do centro que ela faz aquele atendimento fraterno, aquele primeiro atendimento. Então, que vários espíritos protetores, guardas, protegem o lugar. E muitos daqueles espíritos trevosos que vão desequilibrar o ambiente são proibidos de entrar nesse ambiente, por conta da proteção, da fluidificação para manter o equilíbrio do ambiente. E ela, então, tem toda essa proteção, o seu acompanhante, o seu protetor, que é o Gabriel, vem ao seu auxílio, potencializa os seus dons, a sua mediunidade, para que ela dê os receituários. Então, ela tem a capacidade de olhar o perispírito de cada uma das pessoas que comparecem. E a espiritualidade lhe envolve de todas as formas. Nesse capítulo, que também é citado no livro da Sueli, com o mesmo título, nós vamos ver a história da Ambrosina, que ela tem uma situação que ela percebe duas pessoas que vêm para o atendimento e ela vê em suas mentes que praticaram um assassinato. E ela fica muito perturbada porque ela vê a cena do crime. Então a espiritualidade amiga vem, lhe envolve com amorosidade para que ela não se deixe perturbar. É essa proteção que a mantém, sem que ela se deixe envolver pelas cenas do crime, pela situação que aconteceu, porque não cabe ao médium ter juízo de valor, né? Tentar dar a sua opinião ou algo na conduta alheia. Não. O médium deve fazer o bem, sem julgar. É isso que fica claro nesse capítulo. Então, vou citar aqui que o André fala, então, pelo tempo de atividade na causa do bem, pelos sacrifícios que essa médium Ambrosina se consagrou, recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade da mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Então, ela teve esse mérito de ter esse protetor, de ter esse auxílio, né? Inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão. Então, é interessante que nesse capítulo, é um capítulo longo, algumas citações do Aulus em relação à mediunidade são muito importantes destacarmos. Como o Hilário pergunta o que era esse, como se fosse um espelho, que era mais um instrumento que ela tinha e a espiritualidade utilizava para oferecer a ela mais proteção e mais qualidade no serviço que ela oferecia. Então o Hilário inquiriu, mostra o veículo da carne ou a própria alma? Porque ela conseguia ver as doenças nas pessoas. Aí o Aulus responde, a própria alma, pelo exame do perispírito, alinhando-se avisos e conclusões. Vejam só que interessante. Muitas vezes é imprescindível analisar de modo meticuloso certos casos que nos são apresentados. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Por isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que lhes são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sob a nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo,
pode oferecer. Na época, né, que esse livro aqui é de 1955, quase não havia televisão. Se compararmos a hoje com a internet, com a tecnologia, com as imagens full time, então imagine como está o plano espiritual no momento de hoje. Então eram coletadas essas informações. E uma outra questão, o Hilário pergunta com relação aos médiuns. Não seria perturbar o serviço da fé se fôssemos nós, os encarnados, não julgaríamos tal acontecimento como inútil resposta enviada ao morto? Porque o Hilário está conversando com Aulus sobre algumas situações onde há erros, onde há equívocos, onde as informações não são coletadas a contento. Não, Hilário, não podemos situar a questão nestes termos. Quem busca sinceramente a fé encontra o prêmio da compreensão clara e pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante de contradições superficiais e aparentes. Neste ponto do diálogo, o assistente meditou um instante e observou: mas se os consulentes são exemplares de leviandade e má-fé, abeirando-se do trabalho mediúnico no propósito deliberado de estabelecer a descrença e a secura espiritual, semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita de espinhos, que plantam, uma vez que abusam da generosidade, da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si a negação e a tortura mental. Quem procura fonte límpida, arremessando-lhe lodo à face, não pode em seguida obter a água pura. Então vejam que interessante a pergunta do Hilário, porque aí fica claro a responsabilidade do médium, das suas escolhas, do seu livre-arbítrio, dos seus pensamentos, da forma como ele se conduz. Quantos médiums já desconfiados questionam a espiritualidade? Então fica claro que a fé, a perseverança deve nortear o médium. Ele tem que acreditar e ele tem que se doar completamente, através das suas ações do bem, através da sua transformação íntima, na sua reforma, na mudança e no esforço que ele faz para ser uma pessoa melhor. Ele sim, desta forma, conquistará companhias inseparáveis dos amigos espirituais. Ele conquistará a bênção daquele que busca da água pura através da pureza de coração. E porque 2 médiuns de cura passaram a socorrer doentes em sala próxima, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam seus edificantes deveres. Procuramos o serviço de passes magnéticos. Então fica aqui a lição importantíssima para cada um de nós. Não importa o seu tipo de mediunidade, se você tem maior ou menor sensibilidade. O que importa é a sua mudança, a sua transformação, o seu trabalho no bem. E cada um de nós pode fazer o bem a qualquer momento, com uma ligação, com uma mensagem, com ouvir e falar menos, não dar vazão a desentendimentos. Então esse é o nosso papel, cada um de nós fazendo a sua parte. Certamente conseguiremos numa próxima vida ter um mandato mediúnico com todas as bênçãos da irmã Ambrosina. Que Jesus os abençoe. Fique com a gente, comente o canal e curta o nosso canal.